Então, Vamos conversar um bocadinho? sim. Boa. Vamos só sentar. Temos um cenário incrível. Primeiro toma partido, tem como convidado o Ministro da Cultura. Eu sou o Ruben Martins e comigo... Estou a Ana Bacelar Begonha. Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite. Como é que... E bem-vindos ao Menar. Exatamente, estamos na sua casa, estamos na sua casa. Na nossa casa. E obrigado, antes de mais, também por nos receber aqui neste tão agradável jardim, que ainda passa um pouco despercebido de muitos turistas e vamos também falar... E dos portugueses, já. Já vamos falar sobre isso. Para já, explicar a dinâmica. É uma entrevista, obviamente, mas temos 5 cartas em cima da mesa. Uma delas já está pré-determinada, que vai sair. As outras serão aleatórias, consoante o decurso da entrevista. Depois, o Ministro pode ou não tomar partido pelas ideias e depois pode justificar, obviamente, porque é que toma ou não partido. A primeira carta é sobre um memorial às pessoas escravizadas no campo das Cebolas. Toma partido por esta ideia, pela execução da ideia, ou não faz sentido para... Não, tomo partido. Acho que é boa altura, até quando nos aproximamos do meio século de democracia, de olharmos de outra forma para aquilo que foi o nosso passado, e o nosso passado também o nosso passado colonial. E eu recupero sempre uma imagem que eu acho muito conseguida e muito forte do Presidente da República num discurso do 25 de Abril há 2 anos, quando dizia que esta também era uma oportunidade para olhar para a história com os olhos dos colonizados, e eu julgo que este é um bom momento e é uma forma também de ultrapassarmos as feridas do nosso passado em conjunto também com aquilo que foram as nossas ex-colónias. Como falámos inicialmente, estamos nos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga. É um museu com uma excelente coleção, uma das melhores coleções em Portugal de arte antiga, mas quando comparamos com congêneres europeus, e aqui ao lado olhamos obviamente para um museu que é muito maior e que tem uma coleção muito mais abrangente, mas o Prado tem 25 vezes mais visitantes do que este museu, que o ano passado não chegou aos 100 mil visitantes. Por exemplo, em Cáceres, na Extremadura, temos um museu de arte contemporânea que até é gerido por uma portuguesa. Exatamente, e que tem coleções importantes de artistas portugueses, por exemplo, o Zé Pedro Croft tem um núcleo muito grande. Mas tem mais visitantes do que este museu. O que é que está a falhar para não estarmos a conseguir atrair portugueses e turistas estrangeiros a este museu? Bom, até se cá começando pelos portugueses, nós precisamos trazer mais portugueses para os museus. Quando nós olhamos para as entradas, comparando os anos antes de pandemia, mesmo o ano de 22 é um ano mau, porque ainda houve muitos condicionamentos da pandemia, cerca de 70% dos visitantes dos nossos museus e monumentos nacionais são estrangeiros. E eu diria que podemos crescer e devemos crescer nos que nos visitam, vindos de fora, mas também naqueles que são portugueses e que residem em Portugal. E se calhar o que falta é capacidade de programação plurianual, internacionalização das nossas coleções, porque porventura um dos motivos para os portugueses visitarem poucos museus é que já foram uma vez. Eu já fui uma vez ao Museu Nacional de Arte Antiga e não sinto necessidade de regressar. Isso tem a ver com a programação, com a internacionalização, com as aquisições. Nós fizemos recentemente um conjunto de aquisições que podem ser vistas aqui no museu, e isso gera interesse, gera curiosidade, e de certa forma aquilo que nós estamos a fazer na alteração da gestão dos museus e monumentos nacionais, criando uma empresa, a Museus e Monumentos de Portugal, visa precisamente isso, a mudar a experiência de quem visita, e para mudar a experiência de quem visita é preciso maior agilidade na gestão, ter mais recursos para investir, para fazer aquisições, programar plurianualmente, dar mais agilidade a quem dirige os museus e monumentos que hoje não têm. E essa possibilidade dos museus e os monumentos poderem angariar as suas próprias receitas não pode correr o risco de depois acentuar as desigualdades entre aqueles monumentos que já têm mais meios, mais receitas, e os que têm menos, até no sentido, se calhar, por exemplo, de aumentar o preço da bilhética para os visitantes? Sim, a decisão sobre a bilhética é uma decisão conjunta da empresa, não é? Para já nós já tomámos uma decisão sobre a bilhética, eu poderia dizer qualquer coisa sobre isso. Okay. Mas há alguns dos museus que farão parte desta empresa terão menos receitas e até, porventura, nunca terão resultados positivos, e é por isso que estarão num conjunto. Podíamos ter tido uma solução alternativa, que era fazer, por exemplo, uma empresa com o Museu Nacional de Arte Antiga, os Jerónimos, a Torre de Belém e o Palácio Nacional da Ajuda. E garanto-vos que isto seria uma empresa que geraria receitas muito interessantes. E deixaríamos era de ter recursos para financiar outros museus, o Machado de Castro em Coimbra, para ficar só nos museus. Nós
tivemos um critério, que foi fazer uma empresa com os monumentos que são património da humanidade e os museus que têm coleções nacionais. E criar aqui alguma solidariedade também entre estes equipamentos. A alternativa era a fragmentação total. E essa solidariedade, o Estado vai manter a sua indenização compensatória, não vai manter, vai ter uma indenização compensatória para a empresa, exatamente para assegurar essa responsabilidade coletiva e partilhada. Mas queremos estimular e incentivar que cada um dos museus e cada um dos monumentos consiga também gerar receitas próprias com o envolvimento dos privados, para além daquilo que é a indenização compensatória e para além daquilo que é a receita de bilhética que nós queremos que cresça também. Ok. E sobre a bilhética, sobre a bilhética, o que nós tomamos um conjunto de decisões, ainda antes da entrada em funcionamento da empresa, que será só no início de 24, portanto temos aqui um período de transição, e que assenta no seguinte: gratuitidade o dia inteiro, ao domingo e aos feriados, para os residentes em Portugal. Significa que os turistas vão passar a pagar. O que acontecia até agora é que tínhamos gratuitidade até à hora do almoço, mas também para os turistas. Isso julgo que fará a diferença. Mas temos consciência que o rácio, excluindo os anos da pandemia, que foram muito atípicos, porque diminuiu muito o número de visitantes estrangeiros, mas o rácio é de cerca de 70% de visitantes estrangeiros para 30% de nacionais. Mas quando olhamos para esses 30%, portanto, considerando que 30% passa a ser a totalidade, só 15% é que pagam o bilhete integral. Porque há tantos descontos, e eu acho isso bem, tantos descontos para os nacionais, que o peso daqueles que pagam o bilhete integral é muito diminuto quando olhamos para os nacionais. E o que é que nós queremos fazer? Uma revisão da bilhética, porque os valores são muito reduzidos, não são alterados desde 2014, e, portanto, a combinação de tudo isto, por si só, terá um efeito positivo sobre a receita e continuará e até criará mais condições para que quem vive em Portugal possa conhecer e visitar os museus. Ok. Há 28 museus e monumentos que ainda não foram transferidos para as autarquias. O que é que está a limitar essa transferência e quando é que prevê que o processo possa estar concluído? Quando consideramos aquilo que foi a decisão de 2019 da lista de cerca de 70 que deveriam ser transferidos para as autarquias, julgo que a percentagem é de cerca de 70% que já foram transferidos. Em alguns casos, por exemplo, está à espera que se terminem obras para depois ser transferido. Noutros casos, não há vontade das autarquias e, portanto, e noutros ainda é preciso trabalhar com as autarquias para criar as condições também do envolvimento financeiro para essa transferência. No caso de não haver vontade, o que é que está previsto? Não passam para as autarquias, não vamos impor. O que nós fizemos também agora é que editámos 40 outros museus e monumentos e sítios para transferir para as autarquias, para além dos que já estavam previstos. Isso mostra também o compromisso que temos com a descentralização. Acho que há museus e monumentos e sítios que faz sentido serem geridos pelos municípios. Há vantagem nisso. Estamos interessados e disponíveis para esse diálogo que iniciaremos assim que forem aprovados os diplomas. Queríamos também falar um pouco sobre a atualidade política, porque ainda nesta quinta-feira o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse em entrevista ao Público e à Rádio Renascença que as críticas que fez aos deputados da Comissão de Inquérito à TAP quebravam o Código Democrático Republicano e os deveres institucionais de um ministro e que se tratou de um ato de entretenimento e populismo. Discordo em absoluto. Discordo em absoluto. Os códigos democráticos republicanos são precisamente os ministros serem atores políticos e não serem diretores gerais. Isso era exatamente antes dos códigos democráticos e republicanos. Portanto, discordo em absoluto dessa declaração. Recentemente, o Secretário de Estado da Defesa demitiu-se na sequência de suspeitas de corrupção. Isso não pode estar a contribuir também para a degradação das instituições, como diz que a Comissão de Inquérito à TAP o fez? São coisas muito diferentes. Eu acho que é uma interpretação sobre o que é a responsabilidade política, apenas e só, e julgo que as pessoas têm direito à sua defesa e a consciência que há sempre uma enorme assimetria de informação de quando as pessoas são investigadas e constituídas arguídas em processos porque não sabem porque é que estão a ser investigadas nem constituídas arguídas. E eu acho que isso deve ser mesmo respeitado em absoluto. Aliás, diria que os últimos tempos, e não estou a falar nem nas últimas semanas, nos últimos meses, os últimos tempos já um pouco mais distantes, recomendam que se tenha muita prudência na forma como fazemos leituras sobre estes momentos em que as pessoas são constituídas arguídas, porque sabemos bem que depois passam anos e anos e anos e depois a acusação não corresponde àquilo que foi dito no momento, ou nem sequer à acusação, e portanto eu diria que isto são momentos nem para banalizar
nem para desvalorizar em absoluto, nem sequer também para ridicularizar aquilo que são as investigações e as acusações. Portanto, é deixar a justiça funcionar, como António Costa Sim, é deixar a justiça funcionar, obviamente, mas também ter uma consciência daquilo que são os tempos da justiça, que são muito diferentes dos tempos da política, e porventura isso às vezes obriga a responsabilidade política, à assunção de responsabilidades políticas por pessoas que depois nem nunca chegam a ser sequer acusadas, mas também esta percepção de facto que há aqui vários tempos que funcionam em paralelo e que muitas vezes colidem. Okay. Logo a seguir a esse caso do ex-secretário de Estado da Defesa, o Primeiro-Ministro afirmou que aquilo que preocupa os portugueses são temáticas diferentes dessas polémicas no governo. Não foi isso que o Primeiro-Ministro afirmou. Disse que estão mais preocupados com o acesso à habitação, com os rendimentos, com o SNS, não é? Do que esta questão das polémicas, ou dos casos e casinhos, como tem sido dito, não é? Isso é uma outra coisa diferente, não é? Pronto, a minha questão é se concorda com essa ideia de que os portugueses não estão tão preocupados com estas polémicas, suspeitas de corrupção. São coisas bastante diferentes. Uma coisa é as polémicas, outra coisa são as suspeitas de corrupção. São coisas diferentes. Eu julgo que há uma coisa que é, para mim também claro, aquilo que é a preocupação essencial das pessoas tem a ver exatamente com as suas condições de vida, nomeadamente num contexto de inflação em que os custos de vida aumentam muito. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam ao mesmo tempo e que não façam uma leitura daquilo que é o funcionamento da democracia nas suas várias dimensões. Portanto, as coisas não são ou isto ou aquilo. O que julgo que o Primeiro-Ministro está a chamar a atenção é que, do ponto de vista do funcionamento do sistema político-mediático, há vantagem em a disputa política ser em torno das soluções para aquilo que tem a ver com o custo de vida e não um foco exclusivo em torno dos casos e dos casinhos. Eu sou sincero, eu sou Ministro da Cultura, não conheço nenhuma proposta alternativa, por exemplo, do PSD, que para este efeito é o que me importa mais, porque é o partido que é alternativa e que pode ser alternativa de governo, não conheço nenhuma proposta do PSD sobre o meu setor. Não consigo sequer identificar ou vislumbrar. E eu julgo que isto é significativo, e é significativo e tem também consequências. A afirmação das oposições às alternativas ganha se for em torno da diferenciação nas políticas. Se focar apenas neste loop contínuo de casos e de casinhos que sucedem uns aos outros, sem que já ninguém se recorde daquele que estivemos a discutir de forma muito intensa e apaixonada há 7 dias, isso não diferencia os partidos da oposição que querem ser governos, e nessa competição quem ganha sempre são os extremos e as posições mais radicais. Okay. Vamos tirar mais uma carta. Esta não está, Essa não está pré-marcada. pré-determinada. É logo aqui a primeira. É a mesma coisa, retirar as estátuas colonialistas do espaço público. É uma variante. É uma variante, sim. Não, quer dizer, não vejo que, primeiro, que a questão se coloque em algum caso concreto em Portugal. Houve há uns anos uma vandalização de uma estátua do Padre António Vieira. Quer dizer, isso não, é isso de que estamos a falar, discordo. E, portanto, não vejo que isso seja uma forma de progredirmos, ou a retirada de algumas estátuas nos Estados Unidos, como tem acontecido. Não simpatizo pouco com essas ideias. Queria perguntar-lhe também sobre o Estatuto dos Profissionais da Cultura, se sempre vai mesmo avançar em setembro, e avançando, se vai responder às reivindicações dos trabalhadores do setor, nomeadamente para baixar as taxas contributivas ou desburocratizar o processo também. Essa reivindicação de baixar as taxas contributivas está-me a dar uma novidade. Eu próprio é que falei que há um tema com a cotização acrescida dos trabalhadores. O Estatuto é um instrumento muito inovador e porque se dirige e corresponde a alterações, quer na regulação do trabalho, quer do ponto de vista da proteção social, dirigidas a quem trabalha na cultura, e, portanto, diferentes daqueles que são trabalhadores independentes. Estamos a falar daquilo que são os trabalhadores independentes noutros setores de atividade, e o que eu tenho dito é que é importante que haja uma dimensão contributiva, sob pena de criarmos uma discriminação positiva, que é dizer, temos um regime não contributivo exclusivo para quem trabalha na cultura. Eu acho que isso não é aceitável. Aquilo que sabemos da aprendizagem deste período em que temos o Estatuto a funcionar é que a disponibilidade dos trabalhadores independentes da cultura para fazerem uma cotização adicional, para beneficiarem do tal subsídio de interrupção da atividade, é muito diminuta. Isso implica uma reflexão e encontrar uma solução equilibrada que permita um reconhecimento, que eu julgo que é justo e legítimo,
das especificidades da participação no trabalho na cultura, a intermitência, a sazonalidade, etc., mas que não seja um mecanismo excessivamente desigual por relação aos trabalhadores independentes, que noutros setores de atividade enfrentam também muitos problemas, e é nisso que procurarei. Mas será já em setembro? Não, ou em setembro é o início. Quer dizer, vão iniciar esse processo de revisão? Sim, okay. porque a revisão depois já há efeitos mais à frente. Ok. Sobre o cartoon emitido pela RTP a propósito do racismo nas forças de segurança, neste caso até relativamente às forças de segurança francesas, referiu que o humor deve ter autonomia. Pensam mesmo sobre o cartoon que os professores trouxeram, alguns professores trouxeram para as manifestações contra o Primeiro-Ministro, isto porque o próprio António Costa considerou esse cartoon racista? Sim, mas são coisas distintas. A primeira, autonomia, eu referi-me à autonomia editorial. Sim. E, portanto, os cartoons que passaram na RTP, o que eu digo, isto é verdade às televisões, em relação aos jornais, aliás, o cartoon também foi publicado no Jornal Público. Os cartoons e o humor em geral devem gozar de uma margem de autonomia face às decisões editoriais muito significativa. Porque é aquilo que preserva precisamente esse espaço de liberdade, que é também o espaço do humor e da caricatura. A caricatura, nem sequer estou a pensar na caricatura no sentido gráfico. Aquilo que é a caricatura da realidade e a intervenção caricatural sobre a realidade, quer seja nacional, quer seja internacional. Acho que devemos ter grande abertura e disponibilidade para isso, sem censura prévia, sem censura póstuma. Isso não impede que eu diga, acho que este cartoon em particular é de mau gosto. Nós não estamos, da mesma forma que eu acho que quem faz os cartoons, quer dizer, também faço uma distinção entre aquilo que sai na comunicação social ou aquilo que é uma intervenção livre no espaço público. Deve gozar de particular autonomia, mas não inibe ninguém dizer isso tem mau gosto. Em relação a esse cartaz dos professores, que eu acho que era de particular mau gosto, e há limites também para o humor, e alguns deles têm precisamente a ver com valores absolutos e particularmente sensíveis nas nossas sociedades. Portanto, as coisas existem também naquilo que são as circunstâncias históricas particulares de cada momento. E eu julgo que o tema do racismo é um tema particularmente sensível nas nossas sociedades. Ninguém quer proibir nem prender os senhores professores que exibem um cartoon de mau gosto. Agora, não podemos deixar de dizer esse cartoon tem péssimo gosto. É apenas isso. Ou seja, ninguém intentou uma ação, nem apresentou queixa do Ministério Público contra aqueles professores que empenharam aqueles cartoons. É essa a diferença. Queria perguntar precisamente sobre as cotas da rádio, porque em 2021 a sua antecessora aumentou para 30% por causa dos efeitos da pandemia, depois no ano passado o seu Ministério baixou para 25%. Foi uma questão automática, mas... portaria durante um ano, durante o período da pandemia. Certo, mas não aumentou para 30%, não é? Sim. E a minha questão é porquê? Se a subida da inflação não teria sido razão suficiente? Não, a inflação não tem relação com esta matéria. Eu tive a oportunidade já de explicar e até de escrever um artigo no Jornal Público sobre esta matéria. E julgo que foi muito interessante a discussão que houve e as consultas que ocorreram no quadro do Parlamento e da Comissão de Cultura a este propósito no último par de meses, que depois tiveram, aliás, uma audição comigo a semana passada, porque ficou claro que a discussão sobre a cota é uma discussão que não podia ser tida sem intervenção noutras dimensões de regulação da música portuguesa na rádio. Há responsabilidades que são da ERC, por exemplo, a fixação dos géneros musicais para efeitos de isenção da obrigação de cumprimento de cota de algumas rádios, que é uma discussão que também foi ultrapassada pelo tempo. Eu dou sempre este exemplo que é o mais claro. As rádios e o género está agregado como música urbana, rap, hip-hop e dance, assim mesmo em inglês. As rádios que têm predomínio destes géneros musicais estão isentas do cumprimento da cota. Porquê? Porque era dito que eram géneros musicais em relação aos quais não havia produção suficiente. Mesmo acontece com música clássica. Mas, apesar de tudo, a Antena 2 cumpre, sim, de outra forma. Ora, hoje em dia, o hip-hop é precisamente o género onde há mais produção. Ou seja, o género que servia para isentar rádios de não terem a obrigação de cumprimento da cota é hoje o género onde há mais produção. Portanto, isso mostra que há aí um tema também de definição dos géneros que tem de ser trabalhado, sob pena de nós criarmos uma discriminação
negativa. E sobre o cheque livre para jovens, pode adiantar-nos qual é que será o valor? Ou pelo menos se considera que os 100 euros propostos pela APEL... Não, 100 euros basta fazer as contas, não é? 100 euros para todos os que têm 18 anos seria um montante incomportável, até desajustado naquilo que é o equilíbrio do financiamento da cultura. E, portanto, sim, tenho conversado com a APEL, há problemas concretos que se colocam na criação de uma medida que financia a procura e que implica uma espécie de voucher para ser trocado nas lojas, que levantam mais questões do que à partida parece. Muitas vezes há assim uma espécie de simplificação nas propostas que depois não se preocupa com a sua operacionalização. Temos estado a trabalhar nisso, também em diálogo com a APEL, implica desenvolvimento de plataformas, mecanismos de troca de informação e ainda este ano teremos um cheque livre para todos aqueles que tiveram 18 anos no ano de 23 e a ideia é que reproduza a experiência de ir a uma loja e escolher livremente um livro numa livraria. Mas, portanto, apesar dessas dificuldades de operacionalização, até ao final do ano... Sim, essa é a nossa intenção. Okay. Queria fazer também uma questão sobre tourada, porque o anterior governo aprovou um decreto-lei que limitava o acesso a touradas aos menores de 16 anos e o seu Ministério não deu seguimento e disse ao público que essa, neste momento, não era uma prioridade. Isso considera que... O Sr. Ministro considera que o limite deve manter-se nos 12 anos ou que não deve sequer existir limite no acesso? Não é bem assim, quer dizer, caducou, porque isso foi no governo anterior e, portanto, houve uma iniciativa legislativa. Bem, eu acho que isso é uma matéria que o Parlamento pode, se assim quiser, decidir. Eu não tenho essa... Acho que devemos ser tolerantes sempre com aquilo que são as escolhas e os gostos dos outros e todos aqueles que acham que a tourada é uma coisa negativa e que deve ser contrariada e até proibida, o que julgo é que devem fazer um esforço pedagógico junto das pessoas para as pessoas não irem às corridas de touros. Acho que é isso que deve acontecer, é a minha posição. Okay, portanto, limitar crianças não é crianças. Essas crianças. Acho que isso é uma decisão, quer dizer, acho que devemos ser todos maduros nessas coisas e bastante tolerantes e abertos. Quem não gosta e se quer convencer os outros a também não gostar, deve fazer pedagogia. Sim, mas por exemplo, para os filmes também existem essas classificações etárias, não é? E também existe para a tourada, quer dizer, há idades a que sim, mas está nos 12 anos. Sim. Ok. Em entrevista à RTP3 defendeu que Portugal deve ajudar a capacitar também os museus das suas antigas colónias. De forma é que Portugal pode fazer com envio de coleções de forma temporária, com recursos humanos, formação? Como é que vamos fazer isso? Todas essas dimensões são possíveis, mas a questão da formação e dos recursos humanos é muito importante. Acho que devemos empenhar-nos para que isso aconteça. Já há alguma experiência, por exemplo, com Cabo Verde, há interesse e disponibilidade do Ministério da Cultura moçambicano para que isso aconteça e nós, isto é uma conversa que tem 3 semanas com a minha colega moçambicana, tive a oportunidade de dar conta disso e o que nós queremos é precisamente concretizar e apoiar a qualificação dos recursos humanos e da capacidade instalada nos países que foram colónias portuguesas. Acho que isso é mesmo uma responsabilidade que temos, uma responsabilidade histórica, por dizer. Em particular sobre as coleções de arte que temos, que têm origem nessas ex-colónias, já admitiu que se esses países o solicitarem poderíamos obviamente devolver as obras, mas admite a iniciativa de catalogar e devolver restituir à origem este tipo de obras? Isso, quer dizer, isso não é uma discussão que se possa ter em abstrato. Há um trabalho que é feito e que tem que continuar a ser feito de identificação do contexto de proveniência. E que vai ser feito? Mas já, em parte ele já existe e deve ser aprofundado. E perceber também que o contexto de proveniência das nossas coleções é distinto de outros países, é mais tardio, num contexto já muito distinto das histórias coloniais. E depois isso precisa também de um interesse demonstrado pelos países, e como tenho dito, mas isso não é o mais relevante. A questão é se surgir um pedido, se a questão se colocar, nós temos de estar preparados para responder com informação e com informação contextual. E ao mesmo tempo, eu diria que isso aí sim tem de haver proatividade nossa, é na articulação com aquilo que existe de preservação e de salvaguarda do património móvel e imóvel nos países que foram ex-colónias portuguesas, caso eles estejam interessados e disponíveis para isso.
Julgo que isso é mesmo fundamental e uma coisa mais concreta e prática do que propriamente uma discussão abstrata sobre esta matéria. E admite criar uma segunda linha de apoios para produtoras portuguesas que, com a entrada de produtoras estrangeiras e de grandes produções internacionais, viram os salários dos recursos humanos dependentes das suas produções aumentarem muito e as produtoras portuguesas não têm essa capacidade. Essa parte é ótima para os trabalhadores, mas não para as produtoras. Sim, eu sei, mas não podemos ao mesmo tempo lamentar-nos das dificuldades dos trabalhadores do setor da cultura e depois, quando elas melhoram, dizer é melhor que não sejam boas, porque senão é uma perda para os produtores. Quer dizer, quero muito enfatizar isto, porque não é só a remuneração e os ganhos, é também o tipo de competências técnicas que se ganha com este tipo de aproximação, o envolvimento de portugueses. Quer dizer, quando falamos, não quero estar sempre a dar este exemplo, mas é aquele que julgo que muitas pessoas contactaram, Rabo Peixe foi realizado por um português. E, portanto, não é como se os estrangeiros viessem aqui a Portugal para canibalizar o setor, ou o Glória, que teve muitos atores portugueses, só para dar aqui 2 exemplos, mas sim, eu percebo a sua pergunta, porque o cinema português, aliás, se calhar a par com a arquitetura, é uma das áreas de criação artística onde é muito difícil contar a história das últimas 5 décadas sem passar por Portugal. Nós temos realizadores notáveis e que têm uma capacidade de afirmação internacional muito superior àquilo que é o impacto nacional. São mesmo um fator de promoção da cultura portuguesa e por isso são tão premiados. Só dos últimos tempos, o João Salavisa e o João Canis não só receberam importantes prémios internacionais, ou o João Gonzalez na animação, para ficar por 3 que têm o mesmo nome, como fizeram 3 filmes extraordinários. E, portanto, nós temos de preservar essa capacidade deles continuarem a filmar, da mesma forma que isso aconteceu no passado com o Manuel Oliveira, ou também com o Pedro Costa, só para referir alguns que são particularmente significativos. E, portanto, eu não sei se a solução passa por criar uma segunda linha ou se é preciso encontrar aqui um mecanismo que permita que grandes produções, do ponto de vista do volume financeiro, possam filmar em Portugal sem que isso prejudique que o João Canis continue a fazer ótimos filmes ou que o Pedro Costa também o faça. E isso precisa de um equilíbrio, certamente, entre aquilo que são os concursos do ICA e aquilo que é a lógica de financiamento associada ao cash rebate. É precisamente no desenho desse equilíbrio, dessa medida que estou empenhado, que é um desenho que tem de ser feito em conjunto com a economia, com o turismo, mas também com o Ministério das Finanças. Vamos tirar a última carta? É do meio. Que diz? 1% do orçamento do Estado para a cultura. É o tema da métrica, eu não me canso de dizer. 1% do orçamento do Estado é uma má métrica. O orçamento do Estado é muito sensível a um conjunto de despesas que não são sequer decisões políticas. Duas despesas que não dependem de decisão política do momento. Os custos de financiamento da dívida pública crescem e baixam, naturalmente consoante o volume da dívida, mas muito por força da taxa de juros. Ou a despesa com subsídio de desemprego. Quando o desemprego aumenta, o peso da despesa de proteção social com desemprego aumenta também muito. O que significa que, mantendo o nível de despesa com cultura no mesmo valor, ela pode crescer ou baixar percentualmente por relação com a variação do desemprego. Portanto, eu acho que isto não é desejável. O que nós temos é uma métrica diferente, que é a despesa discricionária do Estado, que é aquilo que depende da decisão dos governos gastar ou não. E aí a métrica é 2,5 e o que lhe posso dizer é que o Orçamento do Estado para a Cultura, no ano 23, cresceu 23% por relação ao ano passado. E, portanto, é um crescimento muito significativo. E quando falamos do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, dos apoios sustentados às artes, das aquisições para as coleções dos museus nacionais, ou do investimento no património, isso tem crescido muito. Exemplos. As aquisições de arte contemporânea, considerando os últimos 4 anos, o Estado fez 100 milhões de euros de investimento em arte contemporânea. Só agora, com a coleção Elipse
que vem para o novo Museu de Arte Contemporânea no CCB, ou a coleção BPP, que vai para Serralves, são 35 milhões de euros. E, portanto, é transversal aquilo que é o crescimento do investimento em cultura. Eu, como Ministro da Cultura, como devem calcular, estou sempre insatisfeito e gostava que fosse mais. Mas o Orçamento do Estado para a Cultura tem crescido, vai continuar a crescer. Ainda agora, na reprogramação do PRR, acrescentámos 40 milhões de euros ao investimento no património. Portanto, isso mostra bem qual é o compromisso político do Governo com a cultura. Mais importante que uma métrica que, além de mais, eu acho que é desajustada. Não resistem a perguntar-lhe, porque aqui há dias partilhou a sua playlist de verão no Spotify e também foi visto no Alive. Já agora, qual é que foi o concerto que mais gostou nesta edição do Nós Alive? Foi os Idols. Fica... Um concertaço, foi mesmo um grande concerto. Os Idols já tinham tocado várias vezes em Portugal e eu nunca tinha conseguido vê-los, porque calhou sempre na altura, em dias que eu tinha compromissos na minha vida anterior. Portanto, Este ano calhou bem. E este ano calhou, foram mesmo ótimos. O primeiro a tomar partido foi o Ministro da Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Ruben Martins e Ana Bacelar Vergonha. Até o próximo episódio. Está feito. Obrigado. Obrigado.